Doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, ele foi presidente do Banco Central entre 1983 e 1985, quando negociou com o Fundo Monetário Internacional, FMI, a dívida externa brasileira em um dos mais agudos momentos de crise inflacionária do país. Conhecido crítico das medidas heterodoxas postas em prática pelo ex-presidente José Sarney para combater a inflação, sempre foi crítico do congelamento de preços, prática que segue sendo usada por governos latino-americanos até os dias de hoje. Publicou vários livros sobre macroeconomia, com foco em política monetária e estudos sobre a agricultura brasileira. Sua obra mais recente, Erros do Passado, Soluções para o Futuro, tem leitores famosos, como o ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça e agora pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, que tem ouvido seus conselhos econômicos enquanto tenta se firmar como candidato mais competitivo da terceira via para as eleições de 2022. A entrevista especial do Suno Notícias de hoje é com o economista Afonso Celso Pastore. Professor, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Então, muito obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar com vocês. Vamos lá, professor. O senhor tem 83 anos, certo? 82, vou fazer 83. Ok, fiquemos com os 82. Isso. O senhor tem 82 anos, uma extensa ficha de contribuições ao país. Eu queria começar perguntando o que levou o senhor a se tornar conselheiro econômico do ministro Sérgio Moro a essa altura do campeonato. Bom, deixa eu lhe dizer o seguinte, eu e muitos outros têm defendido a necessidade de um candidato da terceira via, diferente dos dois extremos, da direita e da esquerda, do incumbente, que está aí, candidato à reeleição, ou do Lula, do outro lado. Quer dizer, o Brasil, no fundo, tem que recuperar a capacidade de crescer. O Brasil é um país que precisa cuidar de iniquidades como uma péssima distribuição de renda. É um país que tem um nível muito grande de pobreza absoluta. É um país que, durante algum tempo depois da reforma do Plano Real, ele criou uma âncora fiscal que eram os superávites primários, ele conseguiu viver num regime de responsabilidade fiscal durante anos, inclusive no primeiro mandato do presidente Lula. Depois isso começou a desaparecer no segundo mandato, terminou de vez com a nova matriz macroeconômica da Dilma. Quer dizer, e depois da pandemia, nós entramos num momento em que foi destruído, inclusive, o teto de gastos, que foi uma tentativa de criação de uma âncora fiscal feita em 2016 pelo Temer, quando ele substituiu a Dilma. Quer dizer, essa terceira via quer um país que se desenvolva, quer um país que melhore a distribuição de renda, cuide das minorias, um país que aumente a eficiência econômica, e para tudo isso é preciso responsabilidade fiscal, é preciso regras. Quer dizer, a terceira via tem que se unir, e se unir, e eu acho que tem muita chance de se unir, tem que se unir em torno de ideias. Se você pegar os potenciais candidatos da terceira via, incluindo o Moro, mas colocando também o Leite, o Dória, o Mandetta e outros que se postaram como potenciais candidatos, eu tenho a impressão de que eles têm muito mais ideias em comum sobre como fazer o Brasil atingir esses objetivos que eu coloquei inicialmente, do que discordâncias. Quer dizer, e em cima de ideias comuns é possível ter uma unidade. No fundo é a seguinte, que tipo de problemas econômicos nós temos, quais são os diagnósticos. Bom, eu posso estar com 82 anos de idade, mas minha energia é como se eu tivesse 50. Eu posso trabalhar algumas horas a mais por dia, ou muitas horas a mais por dia, em benefício do país, passar boas ideias. Ele tem ideias muito semelhantes às minhas, e daí nasceu uma colaboração que nós estamos tocando informalmente, e vamos ver onde ele chega na sua pretensão política. De qualquer forma, se ele for candidato, isso é uma coisa, se ele for candidato e ganhar a eleição,
pode colocar essas ideias em prática. Se ele não for candidato, for um outro candidato da terceira via, que no fundo seja mais viável do que ele, as ideias estão aí para serem usadas. Então, vamos dizer, essas ideias, nós estamos cooperando com o Moro, mas eu reputo que essas ideias são um bem público, quer dizer, elas estão à disposição de quem da terceira via tiver chance de ganhar a eleição e de se postar e, no fundo, de dirigir o país. O senhor considera a possibilidade de ser ministro da Economia ou ministro da Fazenda? Eu vou lhe dizer, um sujeito com 82 anos de idade, quando aí você quase me promoveu um ano adiante, mas eu, no final do ano que vem, eu terei 83, migrando para o 84º. Desculpa, a resposta está dada. Um sujeito de 84 anos de idade não se mete numa posição executiva. Eu posso trabalhar 24 horas por dia, da minha casa, no campo das ideias, mas eu estou fora desse jogo. Eu too old to this. Nada do ar seco de Brasília, né, professor? Não, eu vou te dizer, isso é coisa para quem, no fundo, se dispõe a entrar para o executivo, que é uma coisa que requer uma energia física muito grande. Professor, o senhor é um nome muito conhecido do liberalismo e o senhor acaba dando essas credenciais liberais para o candidato, né, o pré-candidato Sérgio Moro, ou outro candidato da terceira via, como o senhor bem pontuou. A gente tem um governo hoje que se diz liberal. A gente até teve uma conversa esses dias com o Carlos Caval, né, que o senhor conhece desde a época do Safra, ele citou inclusive, e ele diz que esse governo é pretensamente liberal, acusou o governo de ter matado o teto de gastos. Eu queria entender qual que é a diferença entre as suas ideias, as ideias que o senhor tem debatido com o Sérgio Moro e as ideias postas em prática pelo governo Jair Bolsonaro. Desculpa, não dá nem para discutir. Eu tenho sido crítico total deste governo. Quer dizer, ele entrou com a ideia de que é liberal porque o ministro da Economia conquistou o PhD na Universidade de Chicago, onde estava lá o Milton Friedman, que junto com von Hayek fundou a tal Sociedade de Monte Pelerin, que é uma sociedade por exemplo, de supostos liberais de direita, de economia de direita. Ele entrou no governo, por exemplo, o liberalismo dele ia ao extremo de querer privatizar todas as empresas. Ele não privatizou nenhuma. Quer dizer, privatizou a Eletrobras e privatizou errado a Petrobras. Ele tinha que fazer reformas. Foi feita uma reforma, que é a reforma da Previdência, eu tenho que reconhecer que foi, mas a sociedade estava pronta para aceitar a reforma da Previdência. Quer dizer, o debate que ocorreu e que precedeu a aprovação da reforma da Previdência mostrou que o país não tinha chance de progredir sem que ela fosse feita. Estava maduro para aquela. A sociedade estava madura e o Congresso estava maduro para aceitar a aprovação daquela reforma. Quer dizer, o governo, eu não diria que ele é. Enfim, esses adjetivos são enganosos. Quer dizer, o que as pessoas entendem por liberalismo? Liberalismo pode ser entendido de várias formas. Eu não vou querer entrar nesse tipo de discussão aqui, mas isso é um governo que não tem uma estratégia, não tem um programa econômico que faça sentido. Olha os resultados que nós estamos tendo. Então, é um governo de péssima qualidade, infelizmente. O senhor sempre foi um destacado nome na defesa da responsabilidade fiscal. Desde a época da hiperinflação até hoje, várias entrevistas o senhor tem pontuado isso. Eu queria aproveitar essa sua experiência para que o senhor me dissesse quais foram os avanços que o Brasil teve no cenário fiscal nesses últimos anos e quais os perigos que nós temos agora em que a gente só discute risco fiscal mais uma vez agora com o desmonte do teto. Bom, nós discutimos o problema fiscal porque nós desmontamos o teto. Quer dizer, quando o Banco Central não tinha independência no uso dos instrumentos, inclusive na época que eu estava no Banco Central, a política monetária não era feita pelo Banco Central, era feita por uma coisa que se chama Conselho Monetário Nacional. Lá dentro estava o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, o ministro da Agricultura, o ministro de Indústria e Comércio, o presidente do Banco do Brasil, o presidente do BNDES, o presidente da Caixa Econômica, o diretor da CACEX,
o presidente do Instituto de Seguros do Brasil, tinha 5 representantes do setor privado e o Banco Central tinha um voto. Um voto. O Banco Central não era proibido de financiar o governo quando o governo tivesse um déficit. Ele tinha que emitir moeda para financiar o déficit. O resultado disso, você sabe qual foi. Nós vamos para a hiperinflação. Inclusive, quando eu estava lá, não conseguimos mudar isso. Quer dizer, isso começou a mudar com o Plano Real. Quer dizer, o Plano Real teve uma âncora monetária, uma âncora cambial, primeiro, quando ele adotou o regime de câmbio fixo, depois migrou para o regime de âncora monetária, que foi o regime de metas de inflação. Quando o Banco Central adquire liberdade no uso do instrumento, que é a taxa de juros, para combater a inflação, e está completamente impedida de financiar o Tesouro, se você não tiver responsabilidade fiscal, a dívida cresce sem limites. Fernando Henrique entendeu isso. O Malan era o ministro da Fazenda, o Armínio era o presidente do Banco Central, e criaram uma regra fiscal que era resumida da seguinte forma: você tem que, como a taxa de juros real da economia era muito alta e superior à taxa de crescimento econômico, para estabilizar a relação dívida-PIB, você precisava de superávites primários. Então, o superávit primário precisava ser dimensionado de forma a, pelo menos, estabilizar a relação dívida-PIB. Bom, eles estabeleceram essa regra fiscal e cumpriram essa regra fiscal. Só que desde a Constituição de 1988, os gastos primários do governo em previdência, em pessoal, em saúde, educação, cresciam a 6% ao ano, que o PIB não crescia a 6%, crescia a 1%, crescia a 2%. Isso obrigou, para gerar o superávit primário, a ter um aumento contínuo de carga tributária. Quer dizer, a responsabilidade fiscal foi implantada pelo Fernando Henrique e mantida no primeiro mandato do Lula através de aumento de impostos, criação de novos impostos e etc. Nós viemos com isto até lá. Quando chega na transição do Lula para Dilma, a Dilma resolve que não tinha que ter superávit primário, tinha que ter déficit, porque gasto é vida. Passou 10% do PIB por fora do orçamento para o BNDES, para dar empréstimo para quem quer que se habilitasse a receber empréstimos, a taxas de juros subsidiadas, aumentou os gastos, aumentou as renúncias fiscais, em vez de manter a arrecadação, reduziu impostos direcionados para estimular um setor ou outro. Bom, nós tínhamos ganhado o grau de investimento em 2008, um pouquinho antes da crise de 2008, justamente em cima da responsabilidade fiscal. Em 2015, diante desta insanidade que foi esse tipo de conduta fiscal, nós perdemos o grau de investimento. Hoje em dia nós estamos com um grau especulativo na economia brasileira, com reflexos no fluxo de capital, tudo isso. Bom, Dilma foi impeached, o Temer entrou e tentou recompor a âncora fiscal. Quer dizer, a âncora fiscal teria que ser recomposta em cima de controle de gastos. Quer dizer, não dá para continuar aumentando impostos. Para fazer o controle de gastos, você precisava de reformas. A da Previdência, que não tinha sido feita ainda naquela época, a reforma administrativa e outras reformas, as duas tributárias, a do Imposto sobre Bens e Serviços, a do Imposto de Renda. A maneira de dar um sinal político sobre a importância dessas reformas foi colocar uma emenda constitucional que criava o teto de gastos. A emenda foi aprovada. No momento que ela foi aprovada, desabaram todas as taxas de juros no Brasil. A taxa de juros implícita da dívida veio para baixo, a taxa de juros real da economia veio para baixo. O Brasil estava em condições de começar a crescer. Aí veio a Covid, quer dizer, o governo errou na calibragem do que ele tinha que ter gasto durante a Covid. Ele gerou um déficit primário de 10% do PIB, que é maior do que o das economias desenvolvidas
e que não tem problema fiscal. E foi gerando uma violência atrás da outra contra a âncora fiscal, que culminou nesta última, que foi a PEC dos precatórios, no qual ele deu um calote e trocou o indexador e terminou com a âncora fiscal. Quer dizer, sem âncora fiscal, você não tem a capacidade de ter estabilidade macroeconômica para fazer as reformas. Então, vamos dizer, essa condição é uma condição extraordinariamente importante. Ela é a condição fundamental para criar as condições para que o país volte a crescer e redistribua a renda. Sem isso, não tem solução. Quer dizer, é tão simples quanto isso. Então, vamos dizer, uma das grandes prioridades que o Brasil precisa hoje em dia é remontar a ancoragem fiscal. Professor, como que se equilibra em meio a essas necessidades? O senhor até começou a nossa conversa falando das desigualdades, dos problemas sociais gigantescos no Brasil. Quase não há mais debate sobre a necessidade de auxílios, né, de políticas de transferência de renda. O senhor sempre cita o Ricardo Paes de Barros, por exemplo, um dos pais do Bolsa Família. O governo está alterando o teto de gastos ou desmontando o teto de gastos, como nós o conhecemos hoje, justificando, inclusive, com dois argumentos: uma elevação da arrecadação de impostos e a necessidade de gastar mais com políticas de transferência de renda, o Auxílio Brasil no lugar do Bolsa Família. Como que se equilibra responsabilidade social e responsabilidade fiscal neste cenário? Bom, em primeiro lugar, deixa eu te dizer o seguinte. Você já ouviu a história do cavalo de Troia? Certamente já ouviu. Os troianos pegaram e os gregos deram de presente para os troianos um cavalo. Eles não conseguiam penetrar as muralhas, botaram o cavalo lá dentro, um cavalo enorme, o cavalo está cheio de soldados. Os soldados entraram e destruíram Troia. Este episódio que aconteceu é um cavalo de Troia. Para poder fazer essa transferência, eles precisavam de 35 bilhões, a mais do que está no Bolsa Família. Eles geraram 90. Deram um calote de 40 bilhões de dólares nos precatórios e somaram mais 50. Na verdade, ele tinha que ter gasto 30 a mais. Deixa eu te colocar o seguinte, o Ricardo Paes de Barros, que é um dos que eu sempre cito, e ele não é o único, mostram que o combate à pobreza no Brasil gasta muito pouco. Ele é perfeitamente compatível com o teto de gastos. Para não citar só ele, eu vou citar o Vinícius Botelho, em coautoria com o Fernando Veloso e com o Marcos Mendes, que são economistas conhecidos, fizeram um programa patrocinado pelo CDPP, pelo Centro de Debate de Políticas Públicas, para pegar o Bolsa Família, fazer uma extensão do Bolsa Família, eliminar a pobreza extrema no Brasil dentro do teto de gastos. Eu estou mentindo aqui? Não. Esse projeto está na mão do senador Tasso Gereissati, está lá no Senado. O governo nem olhou para esse projeto. Esse projeto foi ignorado. Quer dizer, eles pegaram outro projeto, fizeram outro projeto, no qual eles pegaram 40 bilhões dos 90 que eles criaram. Os outros 50 foram para onde? Bom, trator que foi dado para o estado A, para o estado B. O Vale do São Francisco tem lá uma autarquia que é dirigida por um primo do Lira, que transferiu recursos para um município lá em Alagoas, chamado Barra de São Miguel, cujo prefeito é o pai do Lira, que foi o que teve a maior transferência. 16,2 bilhões de emendas de relatores. O Supremo Tribunal, por um voto da Rosa Weber, obrigou que fossem revelados os nomes dos municípios para os quais foram dirigidos esses recursos. Está hoje na primeira página de todos os jornais de que o Lira diz que o Congresso não vai entregar isso ao Supremo. Lei é para ser obedecida. O que o Judiciário determina, os outros poderes têm que cumprir. E nós estamos assistindo uma rebeldia do Legislativo, descumprindo uma determinação do Judiciário. Desculpa, a tua pergunta é muito fácil a resposta. Não existe nenhuma incompatibilidade entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social.
O que existe é uma incompatibilidade entre responsabilidade fiscal e ética política. Nós não temos nem responsabilidade fiscal e nem ética política. Nós precisamos ter as duas. Professor, a gente falou bastante sobre responsabilidade fiscal. Eu queria que o senhor apontasse, na sua avaliação, quais são outros gargalos econômicos que o Brasil enfrenta. O Brasil enfrenta muitos. O Brasil é uma economia fechada. O Brasil tem um sistema tributário torto, tanto no imposto de renda quanto no imposto sobre bens e serviços. O Brasil tem um sistema educacional no qual nós gastamos tanto quanto um país da OECD e estamos no PISA, na classificação por eficiência, lá embaixo, quase em último lugar. Quer dizer, é um sistema extremamente ineficiente. Quer dizer, nós temos um sistema de saúde mais eficiente. O SUS, tanto ele é eficiente que quando teve vacina, ele conseguiu vacinar todo mundo. Infelizmente, não é o caso da educação. Nós precisamos de capital humano para crescer. Nós temos que abrir a economia ao setor externo. É possível ter eficiência? Claro que é possível. A agricultura se organizou e tem eficiência. Quer dizer, a indústria não conseguiu. Quer dizer, nós precisamos de muitas ações para poder, no fundo, transformar o Brasil num país mais viável, mais desenvolvido, mais rico e mais justo. Qual que é o número um? O Sérgio Moro foi eleito. Dia 1º de janeiro, o senhor está dando um conselho para o novo ministro da Economia. Olha, o primeiro ponto a ser atacado será? Eu não gosto dessa pergunta porque ela insinua que existe uma bala de prata. E não existe bala de prata. O que existe é o seguinte: qualquer general que está metido numa guerra, que tem que enfrentar 5 batalhas, ele sabe que não pode enfrentar 5 ao mesmo tempo. Ele tem que escolher uma ou duas que, no fundo, definam o resultado das demais. No plano político, o candidato que for eleito, se for o Moro, vai ter que escolher algumas reformas que são fundamentais. Se eu olhasse para essas reformas que são fundamentais, eu te diria: tem no plano político algumas. A primeira delas é a seguinte: acaba com a reeleição. Para que o governo não comece a trabalhar na reeleição no primeiro dia. Segundo lugar, acaba com o julgamento quer dizer, cria a punição quando o julgamento tiver sido concluído na segunda instância. Faz a reforma, avança com a reforma política para reduzir o número de partidos. Isso é preciso ser feito. Senão você vai continuar tendo um presidencialismo de cooptação que é péssimo para o país. No campo de reformas econômicas, eu te diria, primeiro, a PEC 45, que é essa reforma dos impostos sobre bens e serviços, e uma reforma administrativa abrangente, não uma que pegue só o que vem pela frente. Essas são coisas iniciais. Agora, eu não sou um general, eu não sou especialista em guerra, eu não posso te dizer qual delas é a mais viável no começo, eu só te dei uma lista de algumas que são essenciais. Quer dizer, quem tiver no comando da política do país, ou quem tiver na capacidade de negociar com os outros poderes, é que vai ter que determinar que reformas dessas têm que ser atacadas com a devida prioridade. O senhor entende que o Brasil corre riscos econômicos num eventual segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro ou com a volta do ex-presidente Lula ao governo? Eu vou te dizer, do Bolsonaro você extrapola para o futuro o que está acontecendo agora. Você tem uma noção do que é o futuro. Com relação ao Lula, tem 2 Lulas. Tem o Lula 1 e tem o Lula 2. O Lula 1 foi responsável, o Lula 2 não foi. Será que é o Lula 1? Será que é o Lula 2? Ele deu uma resposta recentemente no qual ele comparou os 16 anos da Merkel ao Daniel Ortega. Se isso é conceito de democracia, a minha avó é um bonde elétrico. Professor, agora caminhando para o final, eu queria falar um pouco sobre crescimento econômico. A gente já tem visto as projeções de PIB em 2022 caminhando para uma estagnação, algumas projeções até para um PIB negativo. A gente teve recessão em 2015, teve recessão em 2016, teve recessão em 2020, por fatores externos, essa última, e agora a gente está caminhando para uma estagnação. E nos anos recentes em que não houve recessões, seja por motivos externos ou internos, nós tivemos crescimentos pífios, na ordem de 1%. O Brasil está condenado ao baixo crescimento? O Brasil não está condenado a nada. O Brasil está condenado ao que a gente fizer dele. Eu só quero pôr um númerozinho na tua cabeça. O Brasil, desde que
nós temos contas nacionais trimestrais. Você tem um comitê na Fundação Getúlio Vargas, chamado CODACE, que faz a datação dos ciclos econômicos. Nós tivemos vários ciclos de recessão e de recuperação. Em todos eles, eu não estou dizendo quando começou e quando terminou a arrecadação. Nós sabemos quando ela começou, faz o PIB igual a 100 no trimestre imediatamente anterior ao primeiro trimestre da recessão. Quando é que ele voltou a 100? Bom, em todas as recessões, ele voltou a 100, menos em uma, que eu vou falar em seguida, em todos. Dessas todas nos quais ele voltou a 100, 2 foram as mais profundas e as mais longas. Uma foi a de 1981 e a outra foi a de 1989. Quer dizer, entre o pico e o vale, o PIB caiu 10%, depois ele voltou para o 100, ele recuperou tudo aquilo que ele tinha perdido. Nós iniciamos uma recessão em 2014. Antes de voltar ao pico prévio, nós tivemos a Covid. Quer dizer, antes de chegar no pico prévio, o PIB estava 8% abaixo de onde ele estava em 2013, no último trimestre. Veio a Covid, gerou uma recessão, a recuperação em V, voltou para o nível que estava, nós continuamos 10% abaixo. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 8 anos, 4 trimestres por ano, há 32 trimestres, o Brasil está, em média, 8% abaixo de onde ele estava em 2014. Perspectiva para o ano que vem, vai sair o PIB do terceiro trimestre daqui a uns 10 dias. Pelo IBCBR, a gente já sabe que o crescimento ou foi nulo ou foi negativo. Isso antes do Banco Central ter terminado o ciclo de subida de taxa de juros, que vai trazer a inflação para a meta à custa de uma desaceleração da atividade econômica, que tem que fazer o PIB cair no ano que vem. Em termos de renda per capita, hoje, porque como a população cresce a 0,8 ao ano, nós estamos mais de 10% abaixo de onde nós estávamos em 2014. E quando chegar no final de 2022, a renda per capita vai estar mais baixa do que ela estava em 2021, porque o PIB não vai crescer 0,8. O PIB provavelmente cai meio ponto de porcentagem e aumenta ainda mais a distância. O Brasil está estagnado desde 2014. Isso não é agora que está acontecendo. Tem uma sequência de erros assim, que é criminosa para o país. Esse é o país que você tem. Bom, o senhor citou agora a inflação, essa é a minha última pergunta. A gente deve terminar esse ano com inflação acima de 10%. Né? A meta que foi estabelecida para o Banco Central era de 3,75%. A gente está bem longe. As apostas para a inflação no ano que vem, a gente acabou de falar desse PIB que deve cair 0,5%, né? O senhor concorda com a avaliação até o momento do Credit Suisse e do Itaú. E as apostas para a inflação já estão no limite da meta, 5%. O que deve ser feito no curto, no médio e no longo prazo para atacar essa questão inflacionária brasileira? Só tem um jeito, é subir a taxa de juros. Não tem outro. E ela vai subir. E ela vai produzir uma recessão. E vai tirando, a inflação vai caindo, vai demorar mais tempo para cair. Nós vamos pagar o custo de uma recessão para trazer a inflação para a meta. Não tem outra saída. E depois disso? Depois disso, já é outro governo, aí nós vamos ver o que acontece. Tá ok, então, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Sul Notícias. As portas permanecem completamente abertas. Boa sorte nas suas empreitadas e que os 83 sejam tão emocionantes quanto os 82. Muito obrigado, eu agradeço a vocês. É um prazer. É isso, pessoal. Boa conversa, né? Para você que está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Nós temos lives diárias às 9 horas da manhã e às 19 horas e conteúdos especiais como essa entrevista produzida agora com o professor Afonso Celso Pastore. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de seguir, né, ativando as notificações e, claro, estamos esperando o seu like aqui, que é sempre muito bem-vindo. Obrigado pela audiência, até a próxima.